um cafezinho que faz parte, né? Esse é o nosso companheiro de pesquisa e estudos. Bom, então, antes de qualquer coisa, boa noite a todos e todas presentes. Vou iniciar, portanto, aqui a nossa gravação. Esse que é o encontro, o único encontro coletivo que nós teremos ao longo da nossa sequência de orientações. Bom, eu decidi reunir a todos e todas hoje, porque existem pontos essenciais, elementos essenciais numa pesquisa que nós devemos passar e que, de uma forma ou de outra, né, eu falaria individualmente um a um, mas acho mais conveniente, mais confortável, até para que existam dúvidas, né? Uma dúvida pode servir para o outro também, enfim, mais fácil da gente se comunicar quando é feita de forma coletiva. Bom, vocês sabem bem, né, encontram-se aqui, né, no objetivo de retribuir à academia tudo aquilo que ela te deu, ou seja, é a hora de construir algum tipo de pesquisa, chegar a algum resultado que possa aí ser arquivado e considerado, né, como publicação para todos os efeitos, enfim, ser considerado como um retorno à academia, ou seja, se entregar conhecimento, formar conhecimento à academia. Então, a ideia de pesquisa é exatamente isso, pessoal. A pesquisa, ela é uma tarefa, é uma atividade que tem por excelência buscar pontos que ainda estejam em aberto. Se estivéssemos numa situação de construção civil, eu diria que a pesquisa, ela não caminha nos pontos que já se encontram construídos, ela não caminha em situações que já se encontram perfeitamente assentadas, pelo contrário, a pesquisa ela se encontra lá no mais alto nível, onde ainda não se sabe exatamente o que é e o que não é. Ou seja, os pontos do conhecimento jurídico, ao qual já temos uma pacificidade, esses pontos geralmente não são do interesse, embora até possam ser, mas não são o foco de uma atividade de pesquisa. Geralmente, a pesquisa é feita em campos do conhecimento jurídico que ainda se encontram em vias de formação. E, portanto, né, sendo parte, né, desse construto que ainda está em desenvolvimento, é nesse momento que o pesquisador, que a pesquisadora entra a fim de completar a sua experiência. Bom, como toda disciplina, existem obras, né, livros que são, portanto, disponibilizados, né, para os alunos e alunas, e aqui também não seria diferente, né? A orientação de monografia é, de fato, uma disciplina. Então, eu vou recomendar para vocês uma obra fantástica, conhecida como A Construção do Saber, de Laville e Dione. Pessoal, esse é considerado, praticamente, o manual essencial da pesquisa em ciências sociais. Se vocês têm interesse em construir um trabalho cientificamente estabelecido, e eu vou explicar para vocês o que é ser cientificamente estabelecido, mas que tem um método pré-constituído, que tenha objetivos claros, que tenha hipóteses a serem trabalhadas, que tenha uma pergunta-problema, e que, portanto, possa chegar a algum resultado, ou pelo menos a novos questionamentos, mas que enfrente uma questão em comento, nós teremos, portanto, um trabalho apto e digno de pertencer ao que nós chamamos de trabalho científico. Então, esse livro, Construção do Saber, ele vai permitir a vocês uma experiência fantástica no que diz respeito a essa entrada, esse ingresso, esse mergulho no que é a atividade de ser pesquisador, de ser pesquisadora. Até porque o que vocês fazem aqui, o que vocês farão aqui nessa disciplina, se assemelha ao que fazem, por exemplo, mestrandos e mestrandas ou doutorandos e doutorandas. Particularmente, o que fazemos nesses níveis de estudos não são outra coisa senão pesquisar, buscar informações, angariar dados, resultados. Então, esse livro, pessoal, é possível encontrá-lo na internet, é possível encontrá-lo em PDF, tá certo? Mas se você puder comprá-lo, não fará nenhum mal, pelo contrário, você verá que valeu a pena até demais. Então, é, portanto, uma obra essencial que vai fornecer para vocês a base do que nós chamamos de pensamento científico e construção em si de pesquisa como manda o figurino. De todo modo, eu vou comentar algumas coisas sobre esse livro aqui com vocês e, de fato, vou explicar também, a partir de agora,
como é que funciona o meu campo de atuação enquanto orientador. Para isso, pessoal, primeiro, nós temos que entender o que significa orientação. Bom, a orientação de monografia, né, por excelência, é uma atividade ao qual o professor ou professora acompanha aquele pesquisador, aquela pesquisadora, para que ela possa, né, através de um caminho específico, atingir os resultados, atingir os objetivos que ela busca encontrar na sua construção. Boa noite, meu querido. Bom, dito isso, se assim colocamos, existem vários tipos de orientadores. Podemos dizer que existem orientadores que costumam, né, ser mais rígidos na construção e na edificação de seus trabalhos e que exigem que esse aluno, que essa orientanda, fique mais próximo ao que ele pesquisa. Nem se preocupe, meu querido, está tudo certo. Enquanto existe também uma outra classe de orientador que, por sua vez, né, deixa o caminho absolutamente e totalmente solto para que o estudante ele possa, na medida do possível, buscar o seu conteúdo. Bom, definitivamente, existem orientadores, como eu havia comentado, que não admitem que os seus orientandos pesquisem alguma coisa diferente daquilo que eles já fazem. O lado bom disso é que, geralmente, quando esse orientador fecha o assunto e diz que os estudantes que pertencem ao seu contexto devem estudar apenas aquele assunto, geralmente ele dispõe também de uma grande quantidade de materiais que pode ser utilizada por esses orientandos e orientandas para conseguirem alcançar o seu objetivo, alcançar, portanto, a realização do seu trabalho. Como vimos, existem lados bons e ruins. O lado bom é que, de fato, você terá um suporte bibliográfico profundo, que pode ser algo fantástico, mas também pode significar uma sensação de afogamento, dependendo da quantidade de volume de texto que se tem. Mas, por outro lado, há também uma situação um tanto complicada, que é impedir que o orientando ou orientanda possa ter a liberdade de escolher o seu próprio tema. Então, como vocês sabem bem, existem pontos positivos e negativos em todas as condutas. Há uma outra classe de orientador, por outro lado, que, por sua vez, pode não ter o respaldo bibliográfico completo da temática que se busca estudar, seja porque, ao abrir a temática para que o seu orientando escolha, ele não necessariamente vai conseguir dominar tudo. Por exemplo, orientadores que deixam mais frouxa essa relação, portanto, o orientando escolhe o que vai pesquisar, se essa pesquisa casar com aquilo que aquele orientador coloca, ótimo, haverão materiais bibliográficos para serem utilizados. Mas se por acaso, porventura, a linha de pesquisa ou o tema que esse orientador trouxer for para um caminho diferenciado, esse orientador não terá condições de guarnecer necessariamente a bibliografia que o outro orientador, por exemplo, poderia fazer. Bom, definitivamente existem lados bons e ruins dentro dessa perspectiva de orientação. De um lado bom, o orientando tem a liberdade para trazer o tema que tem interesse, para pesquisar, e, obviamente, também tem esse espaço aberto para tomar o seu próprio rumo. E o lado ruim, claro, é que falta um guarnecimento mais, digamos assim, profundo para essas linhas de pesquisa, porque elas ficam em aberto, ou seja, pode aparecer texto de qualquer tipo, pode aparecer temas de qualquer tipo, que não necessariamente esse orientador possa ter condições de tocar. E existe, por outro lado, um meio termo, ao qual eu me encaixo. Esse meio termo, pessoal, é de um estilo de orientação onde o orientando, ele trará uma temática de seu gosto e do qual eu, na condição de orientador, não irei vincular o trabalho a uma coisa ou outra, pelo contrário, deixarei a máxima liberdade para que vocês decidam o que vocês querem escolher. Mas também não deixarei vocês desguarnecidos naqueles pontos ou matérias do qual eu não dominar. Pelo contrário, ao invés de entregar o peixe, eu vou ensinar a pescar. Então, eu vou trazer para vocês, e hoje mesmo eu farei, técnicas de pesquisa e de garimpo. Ou seja, eu vou trazer para vocês pontos, endereços, que permitirão que vocês possam buscar os artigos, os livros e aquilo que vocês quiserem utilizar para a construção do trabalho de interesse. Eu também, pessoal, vou trazer para vocês a técnica de pesquisa
que eu me sirvo, que é a chamada técnica de fichamento, que vai permitir também, pessoal, fazer com que vocês tenham uma capacidade de imensa agilidade na construção do trabalho de vocês. Tranquilo, pessoal? Então, definitivamente, acho que vocês já conhecem o meu perfil de pesquisa. Eu sou pesquisador na área de Direito Internacional de Direitos Humanos. O doutorado ao qual me encontro fazendo, e estou acabando esse ano, encerra, se Deus quiser, diz respeito à relação entre Corte Interamericana de Justiça, Corte Interamericana de Direitos Humanos e direitos territoriais indígenas. Dentro dessa perspectiva, eu trabalho com direito internacional público, trabalho com direito internacional de direitos humanos, trabalho com algumas questões de antropologia e também trabalho com pontos relacionados à sociologia. Bom, esse é o meu campo de pesquisa na academia. E dentro dessas pontuações que envolvem aí questões de direitos humanos, questões de direito internacional de direitos humanos, envolvendo aí qualquer tema que se encaixe dentro dessa perspectiva, ligada à ideia de jurisdição global, ligada à ideia de territorialidade nativa, cosmologia indígena, eu tenho muito material para fornecer. Isso não tenho dúvidas. Até o momento, eu não tive nenhum orientando ou orientanda que tivesse realmente interesse em pesquisar esse tipo de coisa. Na verdade, uma só pessoa apareceu, mas não conseguiu terminar e cumprir as orientações que precisavam ser feitas. Ou seja, depois ele sumiu e aí eu não mais o vi. Não sei se porque sobrecarreguei ele com material ou porque, enfim, cada um de nós tem a sua administração de tempo. Bom, por outro lado, eu vou fornecer para vocês um suporte metodológico que vai funcionar para qualquer tema que vocês escolherem, qualquer temática que vocês abordarem, e vou auxiliar diretamente na construção do que será a viga mestra do trabalho de pesquisa de vocês. Ainda que esse trabalho não diga respeito, por exemplo, a questões relacionadas a povos indígenas e direito internacional dos direitos humanos. Então, com isso, se você veio aqui com a proposta de fazer uma pesquisa de direito empresarial, direito civil, direito ambiental, vai se conectar muito bem, porque essa metodologia, essa técnica de trabalho, ela costuma funcionar para qualquer linha de pesquisa. Inclusive, pessoal, para vocês terem ideia do quão aberto essas posições acontecem, ou seja, para vocês terem ideia da diversidade de trabalhos que eu atuo aqui, por exemplo, eu posso mencionar aqui uma das orientações que foram mais interessantes, a mais interessante que eu já tive a oportunidade e prazer de trabalhar, que foi para a namorada do meu amigo Antônio Pedro, né, meu queridíssimo Antônio, minha queridíssima Ana Paula Aroucha, que trouxe aí uma pesquisa voltada para entender por que nos dias atuais, né, nos dias contemporâneos, não temos mulheres pilotando na Fórmula 1. E aí você pode dizer, mas professor, o que é que isso tem a ver com direito? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma faculdade de direito? Bom, pessoal, por que mulheres não podem disputar uma corrida de Fórmula 1? Para explicar sobre isso, para falar sobre isso, para envolver esse assunto, não poderia faltar, por exemplo, uma questão relacionada a uma perspectiva muito própria, que hoje tem sido discutida e ganha cada vez mais forças no campo dos direitos humanos, que é o movimento feminista. O feminismo, portanto, representa uma seara da compreensão do que alguns autores chamam de novos direitos, e que, por sua vez, né, caminham trazendo aí uma repaginação da ideia, né, de funcionamento de instituições e de estruturas em geral. Então, falar sobre feminismo, portanto, é falar sobre um tema de direitos humanos. Logo, direitos humanos é um tema, né, que compõe não só o que é do mais importante e mais significativo interesse do Estado, até porque a Declaração Universal ela é considerada como jus cogens, acima de qualquer tratado internacional e, sobretudo, acima de qualquer Constituição, e, mais ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio norteador de todo o sistema, de todos os sistemas, o fundamento de validade, a Grundnorma, como diria Hans Kelsen. Tanto, é tão direito, ou até mais direito,
do que outros trabalhos que, por sua vez, pretendam ou pareçam trabalhos jurídicos. Nada contra, tá certo? Mas o trabalho jurídico não é necessariamente aquele trabalho que procura saber se uma área de segurança cabe ou se não cabe. Ou um trabalho que procura estudar o que é que o ministro X quis dizer quando falou aquilo, ou qual é o entendimento que o STF tem sobre uma coisa ou outra. Isso também é trabalho jurídico. Mas não é só. Existem outros campos de trabalhos que também são considerados trabalhos jurídicos, como, por exemplo, trabalhos que caminham para estudar o movimento feminista, o movimento LGBTQ+, o movimento negro, bem como povos indígenas, pessoas com deficiência. Tudo isso, pessoal, diz respeito ao campo de estudos, né, que compreendem os direitos difusos, os novos direitos que se encontram aí em situação, né, de ampliação e de disputa nesse grande contexto político que é a representação do Estado. Então, esse plano dialógico que o Estado, por sinal, tem que abrir, né, assim se espera, todos esses assuntos fazem parte dessa perspectiva. Então, não se preocupe, tá certo, em achar que o seu trabalho não é jurídico só porque não estuda o Código de Processo Civil ou porque não está preocupado em saber o que o ministro do STF diz ou não diz. Até porque amanhã ele muda de entendimento e você joga seu trabalho no lixo. Sendo assim, nada contra quem pesquisa o STF, mas nós temos coisas mais importantes e mais significativas, de maior peso para trabalhar, pelo menos no meu campo de vista, no meu ponto de observação. Até porque as cortes que eu estudo são cortes que se encontram em uma posição superior ao Supremo Tribunal Federal, que é o caso da Corte Interamericana. Mas essa é uma outra história. Bom, de todo modo, pessoal, eu vou trazer para vocês agora, em primeiro plano, como vai se dar o nosso suporte metodológico. Em segundo plano, eu vou trazer para vocês como nós vamos realizar as nossas pesquisas. E em terceiro plano, eu vou mostrar para vocês qual a técnica de pesquisa que eu utilizo. Beleza? Bom, primeiro ponto. Como deve se dar a estrutura metodológica de um trabalho de pesquisa na altura, por exemplo, de um bacharelado em Direito? Bom, pessoal, o trabalho é considerado trabalho científico, trabalho de pesquisa, quando ele se volta para resolver algum tipo de problema, algum tipo de questão, e que, por sua vez, essa resposta ela é utilizada para iluminar o sistema, para facilitar a utilização e o funcionamento do direito como um todo. Então, eu me sirvo da chamada dialética hegeliana para montar a estrutura lógica que comporá o trabalho de pesquisa de vocês. Como é que se dá essa estrutura? Simples. Primeiro, nós temos uma pergunta que vai ser colocada diante de uma situação específica do direito ou de qualquer outro cenário das ciências sociais, e que, para tentar responder essa pergunta, nós vamos utilizar uma primeira hipótese, que pode ser identificada como a tese, ao passo que utilizaremos também uma segunda hipótese, necessariamente contrária à primeira, e que nós chamaremos de antítese. Dito isso, cruzando a tese e a antítese, nós atingiremos o que nós chamamos de síntese. Aufhebung, utilizando aqui o termo em alemão. Sendo assim, pessoal, definitivamente, com isso, vocês conseguirão fazer ciência. Vamos usar um exemplo aqui das ciências duras, só para que a gente consiga entender. Bom, vamos imaginar que acaba-se de descobrir uma espécie de marimbondo, uma espécie de vespa. Vocês sabem que é o mesmo inseto, né? Marimbondo, vespa, é o mesmo nome, só muda de acordo com o lugar. Aqui no Nordeste, costumamos usar o nome marimbondo, mas no Sul, é chamado vespa. Lá no mesmo, vespa, marimbondo. Imagine-se que se descobre um tipo de marimbondo diferente, de coloração roxa, e nós, na condição de biólogos e biólogas, não sabemos
se esse inseto ele produz algum tipo de veneno e o que esse veneno é capaz de fazer com seres humanos, por exemplo. Então, será que esse inseto tem veneno? E se tem, será que esse veneno é capaz de causar algum dano à pessoa humana? Vamos imaginar, portanto, que nós capturamos um desses marimbondos e realizamos aqui um teste para saber se ele tem algum tipo de veneno. E sim, nós identificamos uma substância, né, que pode ser identificada e taxada como venenosa, mas que nós ainda não sabemos quais são os efeitos que isso pode causar numa pessoa humana. Então, fica aqui a pergunta de partida. O veneno deste inseto é capaz de provocar danos à pessoa humana? Está aqui a pergunta. Eu não sei. Davi Lucas também não sabe. Estamos todos olhando para o inseto. Helena também não sabe. Nem Gabriel, nem Antônio, nem Emily. Tampouco Mayra. Estamos aqui de frente, todos vestidos, né, com as nossas batas, olhando para esse inseto. E nós não sabemos, realmente, não sabemos se esse veneno ele é ou não capaz de causar malefícios à pessoa humana. Então, dito isso, vamos às hipóteses. Primeira hipótese, sim, esse veneno é capaz de provocar danos aos seres humanos. Esse veneno, ao atingir a pele, ele pode aí ser alocado em determinadas situações e causar, portanto, problemas relacionados à saúde, seja através de dor, seja através de algum tipo de resposta que venha a acontecer, que gere qualquer tipo de complicação no contexto de saúde. E na hipótese 2, nós chamaremos de antítese, não, esse veneno não causa mal algum aos seres humanos. Talvez a um camundongo, talvez a algum animal, algum mamífero, algum pássaro, sei lá, que, por sua vez, tente adentrar a caixa, né, o ambiente onde aquele marimbondo se encontra, enfim. Mas que não causa mal nenhum aos seres humanos. Bom, eu não sei, Mayra também não sabe, nem Emily, nem ninguém. Agora nós vamos testar. Começamos a fazer as pesquisas, analisar ponto a ponto, e finalmente descobrimos. Esse veneno não causa nenhum malefício aos seres humanos. Bom, perdemos tempo ao tentar estudar a hipótese primeira? De jeito nenhum. O fato de não ter sido a primeira hipótese não significa que a pesquisa foi destruída. Pelo contrário, nós já sabemos que esse tipo de inseto não causa problemas à pessoa humana. Ao passo que essa pesquisa, além de dizer e garantir para a comunidade científica que não causa problemas para a pessoa humana, ela, ao mesmo tempo, também afirma com segurança que esse veneno é, portanto, um veneno inócuo a nós, o que significa dizer que não tem problema se tiverem crianças no parque, não tem problema se esse inseto se instalar próximo à sua casa, porque não haverá qualquer tipo de problema para essas pessoas ali observadas. Pessoal, através de analogia, portanto, eu demonstrei para vocês, né, apresentando uma situação equiparada no campo da ciência biológica, mas que funciona exatamente como se dará para nós na pesquisa jurídica. Como assim, professor? Bom, primeiro, imagine-se que o inseto, ele é o tema da sua pesquisa, é o que você pretende estudar. A pergunta de partida, por outro lado, é o questionamento que você vai fazer em relação ao tema que você escolheu, mas que você não sabe o resultado, se aquilo vai chegar numa situação A ou numa situação B. As hipóteses, por sua vez, são tentativas de resposta que você irá desenvolver com base em leituras de autores, de autoras, de trabalhos em geral, que podem conduzir a um lado, assim como também leituras e estudos que podem conduzir a uma segunda opção. E com isso, finalmente, depois de aplicar uma e outra hipótese, você terá finalmente a sua resposta
poderá, portanto, através da perspectiva da síntese, que será a sua conclusão, entregar o resultado esperado. Então, usando aqui o exemplo da minha querida amiga Ana Paula Rocha, foi o que ela fez. Qual era a pergunta de partida dela? Primeiro, a temática é mulheres na Fórmula 1. A pergunta de partida. Por que hoje nós não temos mulheres alinhadas no grid? Por que não temos mulheres pilotando o carro de Fórmula 1? Hipótese primeira. Não temos mulheres pilotando o carro de Fórmula 1 porque das mulheres que se dispõem a pilotar, elas não conseguem um tempo baixo o suficiente, porque quanto mais baixo o tempo, mais rápido você conseguir contornar aquele circuito, ou seja, não conseguem dirigir e pilotar rápido o suficiente para merecerem os lugares na Fórmula 1. E, na segunda hipótese, as mulheres não pilotam carros de Fórmula 1 porque sofrem de problemas relacionados à misoginia, ao machismo, porque sofrem de problemas relacionados a esse ambiente do qual não é favorecida ou permitida ou aconselhada a presença de mulheres, né? Seja porque o ambiente em si ele não aceita as mulheres ou porque há, portanto, uma conduta masculina de achar que aquilo não é um lugar para a mulher. Enfim, nessa hipótese 2, ela tentaria identificar uma outra razão pelo qual a mulher não pilotaria, e não pilotaria apenas pelo fato de ser mulher. Bom, para estudar a hipótese primeira, Ana Paula, portanto, puxou dados, fez uma longa pesquisa a respeito de pessoas, mulheres que já pilotaram automóveis, seletivas de corrida, portanto, testes em equipe, quantidade de mulheres que já participaram de treinos, e encontrou na sua pesquisa, dentre muitas outras coisas, por exemplo, a menção de que uma escuderia conhecida, a escuderia Red Bull, há alguns anos atrás, antes de contratar o piloto, né, um dos pilotos da moda, o atual Max Verstappen, havia feito uma certa seletiva com alguns outros carros que ali se colocavam, e andaram em condições de igualdade vários pilotos, dentre esses pilotos também uma mulher. E, pasmem-se, a mulher conseguiu andar em um tempo melhor do que o de Max Verstappen. Logo, através do estudo dessa premissa, ficou claro, portanto, que essa não é a hipótese que levará ao resultado da pesquisa. Pelo contrário, fica provado, através do trabalho, que as mulheres não estão na Fórmula 1 e não é porque andam devagar. Pelo contrário, temos provas que atestam que as mulheres, sobretudo essa piloto em si, ela andou muito mais rápido do que o piloto escolhido, o Max Verstappen. Então, isso demonstra que existem outros elementos que talvez tenham influenciado o fato de se colocar aquele piloto ao invés dela, mas que não foi por conta de capacidade de pilotagem, nem tampouco aptidão para pilotar. É porque ela andou melhor. E aí vem a segunda hipótese. E, claro, para trabalhar essa segunda hipótese, ela trouxe, portanto, as lições do feminismo. Avançou sobre questionamentos relacionados ao feminismo, estudou várias autoras. Eu a coloquei em contato com professoras aqui de Pernambuco que trabalham com o feminismo, inclusive a professora Catherine Lages, né, famosíssima aqui no estado, né, que participou de várias palestras, inclusive na ESA, e que é doutoranda na Unicap, enfim, atualmente atua na Clínica de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco, enfim, bastante viajada, muito conhecimento, contato com outras potências, enfim. Dali ela recebeu várias indicações de literatura e fez um estudo aprofundado e que provou, através dos resultados de pesquisa, que as mulheres só não pilotam carros de Fórmula 1 por uma questão de misoginia, ou seja, por achar os homens que mulheres não são rápidas o bastante, ou por achar que
aquilo não é lugar para mulher, porque homens necessariamente são feitos para lidar com as máquinas e não as mulheres, enfim, por questões dessa natureza. Então, pessoal, fica claro aqui um fantástico exemplo de uma pesquisa onde nós temos um tema, uma pergunta de partida, uma hipótese, uma outra hipótese que contradiz a primeira e uma síntese. Dito isso, pessoal, cada um de vocês que aqui se encontra formularão comigo a pergunta de partida que será designada para guiar o trabalho de vocês. E essa pergunta, como vocês vão saber, ela chega, né, vai chegar a um resultado do qual vocês ainda não sabem. Vocês não fazem ideia de se vai acontecer A ou B. Essa é a ideia. Se você vai pesquisar uma coisa e você já sabe o resultado, então não faz sentido. Por que alguém testaria, por exemplo, uma vacina que sabe que não funciona? Por exemplo, um exemplo aqui, nada a ver. Ou seja, por que você testaria um remédio em alguém se você sabe que esse remédio não funciona? Por exemplo. Então, ninguém faz pesquisa para achar resultados conhecidos. Pesquisa é para encontrar novos resultados, novas informações, novos registros. E é exatamente o que vocês vão fazer aqui. Isso é fazer ciência. Isso é fazer pesquisa. Pessoal, alguma dúvida nesse ponto inaugural? O que é que vocês me dizem? Não. Tudo certo, não. Né? Conseguiram compreender mais ou menos a ideia da coisa? É fato que Sandrinha deu já uma iniciada com vocês muito bem feita, claro. Vocês já estudaram um pouco sobre o que se entende de metodologia, método, já estudaram de que maneira, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecida ABNT, ela decide, né, padroniza como deve se dar a estética da pesquisa, e vocês já devem ter percebido também que isso é feito para que todos os trabalhos eles possam ser lidos dentro de uma mesma ótica, dentro de uma mesma estética, porque, do contrário, teria um com fonte 40, outro com fonte meia. Enfim, a ideia é organizar para que se possa facilitar a pesquisa, facilitar o encontro. Ou seja, pensando no leitor, não na autora ou no autor. Pensando em quem lê, para facilitar a pesquisa de quem está buscando aquele estudo. Por isso, a padronização das normas técnicas estéticas que se acham dentro de um texto. Beleza, pessoal? Bom, então, definitivamente, quando começarmos a iniciar as nossas orientações individuais, já o faremos através da semana que vem, nós começaremos, portanto, a trabalhar, né, ponto a ponto, dentro do horário marcado. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês será o tema, e dali nós vamos juntos formular uma pergunta de partida e as respectivas hipóteses. Dito isso, eu vou também trazer para vocês, e vou fazê-lo agora, qual é a técnica de pesquisa que eu me sirvo. Bom, é fato que vocês podem me trazer vários temas de estudos, alguns relacionados ao direito empresarial, outros relacionados ao direito ambiental, constitucional, ou internacional, ou direitos humanos, que são os temas que eu pego aqui na casa. Mas, definitivamente, pessoal, quando você encontra o seu problema de partida e você identifica as hipóteses, uma boa técnica de pesquisa é você ir até o chamado Google Acadêmico. O Google Acadêmico, pessoal, é uma ferramenta de suporte específica da Google, aberta para todos e todas, cujo objetivo é garimpar trabalhos de pesquisa. Então, acho que todo mundo já conhecia aqui o Google Acadêmico, mas uma coisa é você pesquisar abertamente um tema, outra coisa é você pesquisar algo diretamente em cima daquilo que você identificou como hipótese. E assim, uma vez identificada a hipótese, se você procura por alguma coisa nesse sentido, vão aparecer autores e autoras e inúmeros trabalhos que convergem dentro dessa forma de pensar ou que até trazem outras posturas e outras pontuações para te auxiliar nessa construção. Então, eu irei, a todo momento, estimular vocês
para desenvolverem cada vez mais pesquisas dentro da plataforma do Google Acadêmico. No caso de Maria Paula Rocha, por exemplo, eu não fui eu que encontrei a informação de que havia uma piloto que tinha conseguido pilotar mais rápido que Max Verstappen. Eu nem sabia disso. Mas, através dessa plataforma, ela foi investigando, pesquisou também por outros canais. Obviamente, foi necessário dominar também a língua inglesa, e ela o fazia muito bem. No caso dela, um tema mais específico, automobilismo. E conseguiu puxar essas informações, referenciando tudo isso dentro do seu trabalho de pesquisa. No caso de vocês, a proposta é a mesma. Vocês irão realizar a pesquisa, vocês irão aprofundar a busca pelo conhecimento. Eu, obviamente, farei o apoio, dependendo do tema, eu posso colocar vocês em contato com pesquisadores de excelência da área, e aí na parte de direitos humanos eu conheço pessoas que têm condições de orientar em todos os níveis, e vamos, através de uma relação de orientação e co-orientação, chegar nesses resultados e nessas informações. Por exemplo, eu tive um orientando, né, de um semestre passado, que realizava uma pesquisa acerca, né, do LGBTQI+, e a situação prisional no Brasil. Então, ele defendia um espaço nas celas, né, de que deveria haver um certo controle ou uma postura diferenciada no que diz respeito a cárcere para homens e mulheres trans. Porque uma mulher trans se apresenta e se comporta como uma mulher, e um homem trans se apresenta e se comporta, de fato, como um homem. Então, ele buscava, nessa pesquisa, identificar aí relações entre o movimento LGBTQI+, né, tanto questões relacionadas a mulheres e homens trans, e o ambiente prisional. E aí eu coloquei ele em contato com um dos maiores pesquisadores aqui de Pernambuco, que é o professor Pablo Freire, que também chegou até a ministrar aqui uma palestra na Jornada Interdisciplinar de Direitos Humanos, que o professor Ricardo conduzia no semestre passado, no ano passado. E o resultado foi fantástico, a pesquisa dele. Maria Paula, por exemplo, vamos dizer aqui o exemplo, também se serviu da professora Caterine Lages, especialista em questões relacionadas a feminismo. Enfim, temos pessoas para auxiliá-los e auxiliá-las nessas temáticas relacionadas a direitos humanos. Mas, se por acaso também não for direitos humanos, nós também temos as ferramentas de pesquisa para aprofundar esses estudos e alcançar esses resultados esperados. Por exemplo, eu tive um trabalho que obteve um êxito máximo, né, nota 10, que foi um aluno chamado Kevin Schwantz, e que trabalhou sobre direito cibernético, questões de ordem cibernética envolvendo programas de hospitais, enfim, uma temática muito interessante também, que foi resultada aí com a nota maior. Bom, dito isso, pessoal, imaginando-se agora que você sabe recortar a sua pesquisa. Portanto, identificando o tema, identificando uma pergunta, que é aquilo que você vai questionar e que você não sabe a resposta, identificando as possíveis respostas, que nós chamaremos de hipóteses, que necessariamente serão contraditórias, uma leva a um canto, outra leva a outro. Levando em consideração a maneira pelo qual você vai se servir para pesquisar. O resultado, portanto, permitirá que você chegue a uma conclusão, uma síntese, né, que pode adotar a hipótese A, ou a hipótese B, ou até mesmo utilizar uma hipótese eclética, ou ainda uma hipótese diversa de uma ou de outra, a depender das respostas que você acabe alcançando. Por exemplo, uma outra dica, pessoal, é que existe um site na internet chamado WebQualis. Vou colocar aqui para vocês. O WebQualis, pessoal, é um sistema de classificação de periódicos. O que significa isso? Lá no Google Acadêmico, eu falei para vocês que ali vocês terão a oportunidade de colocar a hipótese que vocês estão buscando, e vocês encontrarão vários artigos, autores e autoras,
que escreverão sobre aquela temática, sobre aquela discussão. E aí, vocês poderão utilizar esses textos, através de fichamento, que eu vou explicar ainda como é que se dá, e passar, portanto, esse material para o seu trabalho escrito. Mas nós sabemos que existem artigos de qualidades diversas. Existem artigos de alta qualidade, existem artigos de qualidade duvidosa. E quem é que diz se o artigo é bom ou ruim? Bom, para isso existe a chamada WebQualis, também conhecida como plataforma Sucupira, que definitivamente, né, tem por interesse e objetivo identificar que classe de qualidade, que nível de qualidade esse artigo se encontra. Tecnicamente, pessoal, temos vários níveis de qualidade. O maior de todos, portanto, aquele artigo geralmente é escrito por pessoas de altíssima patente, geralmente doutores, e digo mais, não só doutores recém-formados, mas doutores sêniores, que são aqueles doutores que já possuem aí aproximadamente 20 anos de doutorado. Não sei se vocês sabiam dessa, mas uma vez doutor, você é chamado de recém-doutor. Durante 10 anos, você é considerado em status acadêmicos como recém-doutor. Passado 10 anos, passa a ser chamado de doutor médio. Isso, claro, de longe é todo mundo doutor, mas na hora que se aproxima, dentre doutores, há essa subdivisão. Doutor médio, portanto, é aquele que tem mais de 10 anos de doutorado, ou seja, já é doutor há mais de 10 anos. E, para quem completa 20 anos de doutorado, há esse terceiro nível, que é o último, chamado doutor sênior. Então, é a pessoa que já pesquisa na condição de doutor há mais de 20 anos. Então, existem plataformas, existem revistas científicas que só aceitam artigos de quem já é doutor há muito tempo. Portanto, subtende-se que esse pesquisador ele tem vasta experiência, e essa pesquisadora ela conhece muito sobre o tema, que já é conhecida, que já tem um nível de publicação satisfatório, que por isso, né, tendo auxiliado a ciência a construir o que nós chamamos de conhecimento jurídico, ela, portanto, e ele é digno de figurar em artigos da mais alta qualidade, que são identificados pela expressão A1. Claro que existem revistas A1 também, que não necessariamente vão trabalhar com doutores sêniores, mas com doutores que realmente fazem a diferença no mercado. Enfim, A1 é artigo de altíssima qualidade, da mais alta qualidade, indiscutível. Inclusive, o tempo que se leva para um artigo A1 ser publicado é de mais ou menos 1 ano e meio, porque o processo seletivo para saber se esse artigo está pronto e se ele figurará, dará à revista o poder de ser chamada de revista A1, é preciso que leve um certo tempo. Bom, além do extrato A1, tem também o extrato A2, que já é um pouco mais aberto, mas que também geralmente é composta por doutores também, que fazem a diferença no mercado. A3, por sua vez, também é uma revista de extrato A, que implica em qualidade, mas que, por outro lado, já permite a presença, por exemplo, de artigo realizado apenas por mestres, ou, enfim, mestre e algum especialista, enfim. Há também o A4 e o... Pronto, fecha o A no A4. São, portanto, artigos de alta qualidade. O A4 pode ser um mestre, um bacharelando, um mestre, um bacharel, especialista, mas que também são artigos de alta qualidade. Em seguida, vem o extrato B. O extrato B já é um extrato mais acessível. Começa com o B1, que seria o mais alto nível desse conteúdo de acessibilidade. Então, você pode ter mestres, bacharéis, bacharelandos. Temos também o B2, B3, B4 e B5. Bom, até o B2, pessoal, nós podemos dizer que a qualidade da pesquisa desenvolvida ali ainda é bastante significativa. Mas B3, B4 e B5, nos moldes atuais, já são artigos mais simples, de construção mais light, e que não necessariamente trazem grandes respostas aos problemas da atualidade. Enfim, são artigos mais simplificados. E, por fim, há o extrato C. E esse não vale
nada. Sendo assim, pessoal, por que eu estou mostrando isso para vocês? O artigo C é onde entram artigos que não possuem nenhum tipo de pontuação e que não acrescentam em nada na pesquisa e na ciência. Bom, geralmente, quando se está em um programa de mestrado ou um programa de doutorado, ou quando se é professor de um programa de mestrado ou um programa de doutorado, há a exigência de pontuação. E uma publicação em cada um desses estratos conta como pontos. Então, tipo, um A1, por exemplo, na Católica, vale 75 pontos. Um A2 já vale 65 pontos. E por aí vai. O C não vale nada. É zero. Publicar no C é perder tempo. E ainda, pessoal, existem aqueles que nem estratificação tem, ou seja, é aquilo que a pessoa escreve do nada, sem nenhum amparo científico, sem nenhuma base, e simplesmente joga na internet e diz, eu publiquei um artigo. Bom, dito isso, vocês vão encontrar muita besteira na internet, muita bobagem, muita coisa escrita sem nenhum sentido. E aí, para saber, por exemplo, se esse material é de respeito ou se não é, porque quanto mais depurada for, maior a qualidade, você poderá, do artigo que encontrar, por exemplo, ver se encontra a revista ao qual aquele artigo foi publicado dentro da estratificação da plataforma Sucupira. Ou seja, acaso você queira, você pode dar uma olhada para saber se esse artigo que você está usando para colocar na sua pesquisa, ele pertence a uma revista e qual o extrato que essa revista recebe. Lembrando, pessoal, que antigamente não existia nem A3 nem A4. Do ano passado para cá, foi que essa ideia de A3 e A4 surgiram. Mas o B1 era como se fosse um A3, o B2 é como se fosse um A4. Mas não tem problema. Se você encontrar um artigo B1 ou B2, ainda é de alta qualidade. Então, por exemplo, estou aqui pesquisando, encontrei um artigo, olhando o artigo, me diz rapidamente a revista onde esse artigo foi publicado, o periódico, o espaço, os anais, enfim. Dali, eu pego esse nome e pesquiso na plataforma Sucupira para saber qual é o extrato dessa revista. Com isso, pessoal, vocês vão poder, portanto, ter uma base de saber se a pesquisa de vocês está sendo formatada em cima de trabalhos de qualidade ou de trabalhos duvidosos. Então, claro, isso é mais uma ferramenta que pode auxiliá-los na execução das suas atividades enquanto estiverem na condição de pesquisa. É só colocar WebQualis, também chamada de plataforma Sucupira. Beleza? A WebQualis, ela tem, a plataforma Sucupira, ela é construída pela CAPES, que é o organismo institucional, né, pertencente à União Federal, que regula a atividade de pesquisa nas universidades do país. Então, em todo o ambiente que existe programa de pós-graduação a nível mestrado e doutorado, sempre há o acompanhamento da CAPES, que é uma instituição que atua, né, regulando a qualidade dos trabalhos que são realizados. Por exemplo, para você ter uma ideia, um professor que trabalha em um doutorado em Direito, ele precisa fazer 400 pontos anualmente. É por isso que nós vemos o nosso queridíssimo professor João Paulo publicando coisas todo dia, porque ele precisa fazer muitos e muitos pontos para poder se manter como professor do programa de doutorado. Então, essa ideia de pontuação, essa ideia de qualidade de pesquisa e quantidade são questões que fazem parte da vida de todo pesquisador e de toda pesquisadora. Professor de graduação, a ESO impõe que exista pelo menos uma publicação por ano. Porque, enfim, na graduação, o objetivo do professor não é necessariamente pesquisar, mas sim lecionar e ministrar as aulas recorrentes ao assunto que compõe a ementa. Mas, quando se chega a nível de mestrado e doutorado, aí já é uma outra história. A proposta já é muito mais científica, de aprofundamento, enfim. Aí se exigem essas pontuações para todos os efeitos. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então, mais uma vez, vocês já possuem, sabem onde devem pesquisar, ou seja, o lugar onde vocês podem, o sítio eletrônico onde vocês podem procurar os artigos, como procurar os artigos, e também
como saber se aquele artigo é bem-vindo ou se é mal visto pela academia. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não, tudo certo, professor. Tudo certo, né? Muito bem. Há um terceiro ponto agora, que eu vou trazer para vocês, que diz respeito a como realizar um fichamento, como otimizar a sua pesquisa. Bom, vamos imaginar que nossa amiga Mayra, ela começa a fazer uma pesquisa, vai lá, coloca a sua hipótese dentro da plataforma do Google Acadêmico, encontra alguns artigos, e ali ela clica em um e acha aquele artigo sensacional, e começa a lê-lo. Faz também a sua observação, vê que o artigo pertence a uma revista A3, ótimo, tudo certo. Bom, posso pesquisar, posso ir, que aqui está seguro. As informações que estão aqui são informações validadas. Ótimo. E assim começa a ler. Bom, é importante, pessoal, que na condição de pesquisa, você fiche tudo o que você ler. Como assim? Está lendo aqui aquele artigo. Viu que determinado trecho é perfeito e diz respeito ao que você está procurando. Você vai pegar aquele trecho, vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e vai copiar em uma página em branco. Depois eu vou mostrar aqui graficamente como é que fica. Gostei desse trecho, achei o máximo. Você toma esse trecho e coloca em uma página em branco. Na mesma página, você vai colocando cada um dos trechos que você foi encontrando. Uma dica importante. Cada trecho que você pegar, você deve identificar o número da página. Então, esse trecho eu tirei da página 3. Recorta e cola, põe na página em branco, na folha em branco, e coloca ali, página 3. O próximo trecho você tirou da 4. Vai lá, tira, põe na página em branco e coloca, página 4. Ao final, pessoal, da leitura desse artigo, os pontos mais importantes que dizem respeito às ideias daquele autor e as palavras de força que ele utilizou, as expressões que ele mencionou, ou seja, a inteligência daquele artigo, ela terá sido registrada por você em uma folha em branco, que nós chamaremos de fichamento. Isso implica dizer, pessoal, que ao longo de muitas leituras, é importante que você grave numa folha tudo o que for de mais importante de cada leitura. Digo isso porque, ao final, na hora que você for começar a converter em texto escrito, eu vou mostrar como é que isso se faz também, você não precisará ter uma memória de superdotado ou uma memória extraordinária, típica de um computador. Pelo contrário, você pode até se esquecer, porque já está gravado naquela folha. Logo, para se lembrar, é só dar uma olhada de novo. Digo isso, pessoal, porque o maior erro que existe na construção de uma monografia, que é que faz o bicho de 7 cabeças, que faz as pessoas tremerem na base quando se fala monografia ou TCC. Tem pessoas que já começam a sofrer de ansiedade logo no começo do curso. É por achar que primeiro você deve ler tudo e depois, com o resultado dessas leituras, começar a escrever. Mas veja, você lê um livro, esse livro tem, sei lá, 200 páginas. Depois você vai para outro livro de 98. Depois um outro livro de 350. E aí, o que é que tinha de importante naquele primeiro livro? A pessoa vai se esquecer, nós somos seres humanos. Nós nos esquecemos mesmo do que lemos, do que estudamos. Infelizmente é assim. Por mais que se estude, por mais hora-aula que se tenha, por mais que você se concentre, por melhor que tenham sido as notas, muitos assuntos vão se apagar. E você terá que revisá-los depois para poder lembrar. Logo, a construção do fichamento vai te dar a segurança de que, quando você esqueceu o que viu naquele artigo ou naquele livro, é só olhar o fichamento e vai estar lá as informações mais importantes. Perceberam? Então, o fichamento nada mais é do que você colher os pontos essenciais de cada texto e colocar em um papel em branco, identificado.
Então, li o trabalho de Helena. O que havia de mais importante, eu fichei. Está aqui, fichamento do trabalho de Helena. Li o trabalho de Gabriel. O que havia de mais importante, eu fichei. Fichamento do trabalho de Gabriel. Com isso, pessoal, você pode ler 100, 200, 300 artigos, livros a perder de vista. E você vai ter sempre o registro daquilo que você viu. Tem pessoas que fazem isso por escrito. Eu não gosto muito, por uma razão muito simples. Depois é tudo um monte de papel. E aí você já não sabe quem é quem, o que é o que. A não ser que tenha um modelo de registro muito organizado. Mas já no computador não, é mais fácil. É mais fácil para você recortar e colar. E eu uso Ctrl+C, Ctrl+V, porque você não precisa escrever nessa hora. Você vai, pura e simplesmente, pegar aqueles trechos e colocar numa folha em branco. Eu vou abrir para vocês agora, pessoal, para que vocês tenham acesso a como é que isso se dá visualmente. Vai facilitar bastante a identificação desse texto. Olha só, eu vou abrir aqui e vou passar para vocês. Depois eu vou disponibilizar esse material para ficar bem mais fácil. Tá certo? Só um minutinho, vou pegar aqui o artigo. Só mais um minutinho. Bom, encontrei aqui. Ótimo. Abrindo agora, para que a gente possa puxar essas informações. Espera aí que deu uma travada. Pronto. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui para vocês. Maravilha. Pronto. Consegui, pessoal. E vou abrir aqui a apresentação. Daqui vocês vão conseguir observar o que eu estou vendo. Bom, conseguem ver aqui, pessoal? Estão enxergando aqui? Sim, sim. Pronto. Imagine-se que eu estou diante do livro, texto, do artigo, que se chama Legislação Indigenista Internacional, na Lei de Burgos de 1512, ao Sistema Onusiano de Direitos Humanos. André Lopes Lasmar. Beleza. Imagine-se que eu estou lendo o texto, e aí, lá na página 64, eu achei essa expressão. Achei interessante. Vou lá, copiei e colei do texto para essa página em branco. Eu vou até pegar o livro aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Para mostrar exatamente como eu fiz. Pronto. Esse livro aqui é o livro, no nosso exemplo, vai ser utilizado para facilitar o estudo. É um livro que se volta para trazer questões relacionadas às dificuldades que os povos indígenas enfrentam no panorama atual latino-americano. Então,
O texto original é exatamente esse aqui, ó. Então, uma vez lendo, conduzindo aqui a minha leitura, vi um ponto importante, interessante, e aí, lá na página 64, encontrei um ponto essencial do qual eu resolvi passar para a condição de fichamento. Deixa eu abrir aqui para facilitar. Olha aqui, ó. Os principais sinais de secularização, barará, barará, pronto. Eu peguei isso aqui e copiei para o meu fichamento. Como vocês estão vendo aqui. E então, na página seguinte, eu encontrei também um trecho importante e copiei para cá. Na página 65, encontrei também um texto importante e copiei para cá. E assim fui lendo. E trazendo os pontos mais importantes que eu vi, colocando aqui. Obviamente, aqui eu tomei apenas como exemplo, né, utilizando aqui apenas 4 páginas como exemplo, mas geralmente, um fichamento, ó, mostrando para vocês no todo, para que vocês tenham ideia mais ou menos como é que fica. Vou colocar aqui, abrir. Banco de pesquisa. Pronto. Por exemplo, esse meu banco aqui. Imagina que eu estou lendo a obra de Teresa Valdívia Downs. E assim eu vou puxando. Ó. Peguei esse trecho, botei aqui. Peguei esse trecho, botei aqui. Fui lendo toda a obra e fazendo o fichamento. Ó. Pá, 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 pá. Os pontos mais importantes de cada artigo, deste artigo em particular, eu ia botando nessa página em branco. Da mesma forma, quando eu peguei o texto de Rodolfo Staffenhagen, esse é o cara, viu? Matéria de povos indígenas, é o antropólogo que é utilizado, inclusive, como perito na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É o cara. Puxei o artigo dele, ó. Posso até abrir aqui para vocês. Esse aqui. Para que a gente possa fazer um comparativo, ponto a ponto. Mostrando a vocês, na prática, como é que a coisa funciona. Ó, esse aqui é o artigo. Coloco lado a lado o artigo e o fichamento. Imagine-se que no começo o fichamento é uma página em branco. Aí eu começo a ler. E aí, ó, encontrei um ponto importante. Ó, em muitas partes do mundo, o representante... Peguei aqui, ó. Ctrl C, joguei para cá. Ctrl V. E aqui, ó, página 15, eu marquei para cá. Mais abaixo, ó, gostei desse trecho aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, joguei para cá. E assim vai. Tudo que importa, eu fui puxando, fui pegando. E aqui, ó, tá pronto o fichamento de Rodolfo Staffenhagen. É isso que vocês vão fazer em cada um dos artigos que vocês encontrarem, em cada um dos artigos que vocês lerem. Digo isso, pessoal, porque se amanhã eu tiver um estresse e não me lembrar mais o que foi que Rodolfo Staffenhagen colocou no seu trabalho, não tem problema, porque já está registrado. Simples. Então, eu não tenho que quebrar minha cabeça. Meu Deus, o que é que eu vou botar no trabalho porque eu não me lembro mais do que eu li no primeiro. Calma, está tudo registrado. E aí, ó, como eu mostrei a vocês, compartilha, descompartilha, ao final, ó, você terá um fichamento de cada leitura que você fizer, onde você colherá os pontos que são comentados por cada autor, tomando cuidado para não fichar uma coisa que não tenha sido escrita por aquele autor, porque, do contrário, seria uma citação ápode,
e você não vai querer fazer uma citação ampla no seu trabalho, é porque isso desvaloriza demais. E então, ao final de cada leitura, você terá um documento seu com todas as informações referentes àquele autor. Certo. Mas aí você pode me perguntar, bom, e aí? Definitivamente, se assim coloco, como é que eu faço para poder passar do fichamento para construir o texto? Bom, dito isso, pessoal, eu abri aqui para vocês um texto que eu criei só para mostrar como é que faz para puxar daquele fichamento que você construiu e transformar aquilo em texto seu, texto escrito. Bom, vocês já devem saber que no campo da pesquisa, provável que Sandrinha tenha falado isso, você não pode escrever uma coisa que você leu em algum lugar e daí dizer que foi você que escreveu. Vocês já devem saber exatamente o que é o plágio, correto? Todo mundo aqui sabe o que é plágio? Estudaram isso com Sandrinha? Sim, sim. Muito bem. Então, todo o conteúdo do mundo já se encontra previsto em algum lugar. Não existe grau zero do conhecimento. Ninguém traz nada do zero. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa sobre o direito romano e falar sobre como era que se dava a construção do corpus iuris civilis, se eu vou falar sobre isso, eu tenho que mencionar de onde foi que eu tirei essas informações. Então, isso é básico. Logo, eu não posso aqui, já que eu não vivi aquele período histórico, chegar e escrever como se tivesse visto, ou como se eu mesmo, tendo vistoriado e pesquisado os documentos antigos, pudesse aqui destacar de que maneira ele é feito. Isso não existe. Então, como é que eu posso escrever, por exemplo, sobre a ideia de uma legislação indigenista internacional, por exemplo? Primeiro eu tenho que ler, para depois falar. E, claro, no momento em que eu for falar, eu tenho que referenciar de onde foi que eu tirei essa informação. Por isso, é mais do que importante que você, além de ter o fichamento e o controle sobre tudo que você estudou, você tenha também a delicadeza de mencionar de onde foi que você tirou a informação. Então, aqui no nosso exemplo, voltando aqui a compartilhar a tela, nós temos, portanto, de um lado o fichamento e do lado o texto. Eu usei aqui essas cores, tons de verde, para mostrar para vocês como foi que eu fiz a transcrição do fichamento para o texto. Então, imagine-se aqui que eu me encontrava escrevendo sobre legislação indigenista internacional, questões relacionadas à relação entre o direito internacional, entre organizações internacionais. E aqui eu trago uma parte, uma paráfrase do livro de Curtis, e depois faço uma citação direta curta do mesmo autor. E aí, que é o ponto que eu quero chegar, chega-se o momento de dar a palavra a Lasmar, André Lopes Lasmar. Olha só, convém observar também o perfil político da Organização Internacional do Trabalho e o contexto histórico ao qual ela se achava inserida no ato de sua formação. Aqui eu estou dando a palavra para Lasmar, não vou falar sobre. Estou introduzindo a discussão e já jogo a palavra de Lasmar. Então, consoante a perspectiva definida por André Lopes Lasmar, vírgula, a origem da Organização Internacional do Trabalho é fruto direto da sobre direito internacional público, que tomou uma pujança significativa, blá, 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 pronto. Ao final, está aqui a menção ao autor e ao ano da obra, como vocês estudaram lá com Sandrinha. Olha, veja que essa informação aqui eu tirei exatamente desse ponto. Eu utilizei essas expressões aqui, reescrevi essas ideias e coloquei aqui. Então, se você observar direitinho, ó, você vai encontrar algumas palavras que são aproximadas. Ó. Institucionalização, direito internacional,
que tomou uma projeção significativa após a Primeira Grande Guerra, que eu botei, após o encerramento da Grande Guerra, que é a mesma coisa. E aí, ó, surge então a Liga das Nações, aí eu coloquei junto a League of Nations, enfim. Professor, isso não é plágio? Não. Não estou mencionando aqui o nome do autor ao final. Ou seja, eu estou utilizando as ideias que ele levantou, e uma vez munido dessas ideias, eu não posso distorcer as menções que ele fez. Então, eu reescrevo a ideia que ele me trouxe e coloco dentro do meu trabalho. Claro que eu posso fazer essa transcrição de ideias de maneira mais aproximada ao meu palavreado, ao meu vocabulário, mas não há problema, no meu entender, se você utilizar um pouco da estrutura narrativa que ele utilizou, para que também você não fique muito distante daquilo que ele buscou trazer. E, claro, jamais será considerado plágio, porque você está mencionando o autor ao final. Mencionou, inclusive, 2 vezes, na entrada e na saída. Bom, por outro lado, chega-se um momento em que eu resolvo fazer uma citação direta curta. E aqui se encontra, ó, peguei daqui igualzinho, e aqui se encontra Ctrl+C, Ctrl+V, e joguei para cá. Coloquei o nome do autor, o ano, e também a página. Por isso a importância de você, a cada frase, a cada período que você puxar para cá, do texto para o fichamento, você sempre deve colocar o número da página. E assim seguiu. Tá vendo esse trecho aqui? Eu reescrevi e joguei para cá também como citação indireta, como citação também conhecida como paráfrase. E ao final, claro, não deixei de mencionar o autor. Como eu particularmente não gosto de trabalhar com citação direta longa, mas eu, Arthur, não trabalho, mas você é livre para trabalhar se quiser, eu prefiro me servir de comentários mais alongados e utilizá-los em nota de rodapé. Eu acho que esteticamente o texto fica mais bonito. Então, eu peguei esse trecho aqui todinho, ó, e fiz uma citação direta longa dentro de nota de rodapé. E aí não precisa fazer nenhum tipo de recuo, basta que seja 1.0 de distanciamento, né? E a fonte 10. Perceberam, pessoal? Então, se vocês sacaram a ideia que eu quero passar aqui para vocês, na construção de um trabalho de pesquisa, o que realmente você vai escrever, vindo de você, do seu conhecimento, dos seus resultados, é pouco. É, na verdade, a parte relativa à introdução e, sobretudo, a parte relativa à conclusão. Porque a discussão acerca das hipóteses, em sua maioria, você não fará mais do que colocar autores e autoras na mesa e passar a palavra de um para o outro. Ou seja, através dessas ideias, você permitirá, portanto, que o seu texto ele seja construído de maneira rápida, efetiva e adequada. Claro que, quanto melhor será a citação paráfrase, quanto mais você conseguir imprimir as suas palavras nas ideias do autor. Quanto mais você conseguir fazer isso, quanto melhor conseguir, melhor é a qualidade daquela citação. Aqui eu botei um exemplo mais simplista, mas você pode, inclusive, reescrever esse texto de maneira melhor, mas sem perder de vista a menção ao autor. Sendo assim, pessoal, quando você tem, portanto, o controle de tudo que você pesquisou, e você vai montar o seu texto, que nada mais será do que uma conversa entre autores e autoras, tendo, portanto, acesso ao fichamento, fica muito mais fácil a habilidade de transcrever de um ponto para outro, ou seja, rapidinho você vai conseguir montar o seu texto. Então, enfim, quanto mais fichamentos você tiver, mais rápida será a desenvoltura da construção do texto. Logo, em um dia bom, você pode aí acumular 3, 4, até 5 páginas escritas dentro de um dia. Porque o que você vai mesmo fazer é colocar autores e autoras para dialogar. Já que o tema que você trabalha e as informações que você está colocando vieram de algum lugar. E é exatamente de onde vieram que você vai fichar e vai colocar no seu texto
como manda o figurino. Pessoal, todos e todas conseguiram compreender aqui como funciona essa técnica de fichamento ao texto? Deu para perceber direitinho como foi que eu fiz? Veja que eu trouxe elementos aqui chamados de paráfrase, citação direta longa, citação direta curta, tudo isso eu pressuponho que vocês já sabem o que significa. Mas, através dessa técnica, pessoal, você não terá o risco, por exemplo, de se esquecer o que um autor colocou, porque você já fichou tudo. Tudo já está fichado. Logo, o que você vai puxar são as informações que foram fichadas, reescrever com as suas palavras, mencionando o nome do autor e, portanto, colocar esse pessoal para conversar, para dialogar dentro de um texto. É assim que nós construímos pesquisa no nosso país. É assim que a pesquisa é feita lá fora também. Claro que depois de um tempo, quando você tem acesso a dados de pesquisa de campo, coisas que você fez pessoalmente, então você pode falar sem precisar citar ninguém, porque realmente é uma descoberta sua. E isso vocês farão no momento da conclusão, por exemplo. Mas, na hora da revisão de literatura, que é o momento em que você levanta todos os autores, você tem mais é que citar mesmo. E não tem essa de ficar cansativo. Pelo contrário, tudo que você estudou veio de algum lugar. Logo, você precisa referenciar quem você leu, quem você viu. Beleza, pessoal? Tranquilos e tranquilas? Bom, dito isso, essas são as principais pontuações e considerações que eu tinha para trazer para vocês. Praticamente uma aula inteira, o horário de aula, né, praticamente inteiro, né, de 6h30 às 8h, né, mas dessa vez sem chamada, pelo menos eu vou contabilizar a presença, claro, mas definitivamente serve aqui essa primeira expressão para que a gente possa acertar os pontos centrais. Então, já na semana que vem, vamos utilizar o horário direitinho, e aí o bom senso sempre prevalecerá. É fato que um ou outro dia nem todo mundo vai poder comparecer, e se acontecer de não poder comparecer, quem estiver à disposição pode tomar o lugar do outro e seguir a orientação sem problemas. A ideia de se dividir em horários é apenas na hipótese de todo mundo comparecer dentro do esperado. Mas como sempre acontece de alguém faltar, se você estiver presente e a pessoa do horário faltar, eu não vou esperar meia hora para te atender. Pelo contrário, se não tem ninguém e você está lá, a gente te atende sem problema nenhum. Ou seja, é mais para organizar, mas o bom senso sempre prevalecerá. Beleza, pessoal? Dito isso, vou aqui, portanto, encerrar a nossa gravação